Vamos lá, pessoal. Bom, como é que vocês estão? Vocês começaram a pensar nas coisas que a gente já viu? Vocês têm dúvidas? Está tudo 100%? Bom, então a gente estava dando muita ênfase em entender o que acontece quando a gente faz definições de espaço e mistura com o tempo, né? Então, a gente falou bastante do fato de que você tem aqui, digamos, um sistema cartesiano num certo tempo, e você tem outro sistema cartesiano em outro tempo qualquer. E a única coisa que eu sei é que o tempo vai passando e eu vou marcando coordenadas que se referem à posição de alguma coisa, de uma partícula, quando o tempo passa, né? Então, eu tenho um certo sistema de coordenadas. Né? Nesse tempo, a gente sabe o que é um sistema de coordenadas, no sentido mais simples, cartesiano, é simplesmente escolher uma origem e a gente pode atribuir 3 coordenadas, que vão ser as distâncias, né, ortogonais que nós temos naquele ponto da origem. Então, tem alguns metros para cá, alguns metros para cá, alguns metros para cá, e eu defino aqui a posição de um ponto. Eu faço isso num tempo e uso um certo sistema de coordenadas, faço isso em outro tempo usando ou o mesmo sistema de coordenadas ou outro, e vou marcando aqui pontos, tá certo? Então, eu estou, digamos, traçando a posição de uma partícula. Eu vejo que num certo instante ela está aqui, com essas coordenadas aqui. Venho para cá, minha partícula está aqui, tá certo? Com outras coordenadas, ou as mesmas, né? E eu vou traçando aqui a posição dessas partículas, tá certo? A questão é, eu posso dizer que a minha partícula mudou de lugar? Por que não? Exatamente. Para eu dizer que ela mudou ou não de lugar, eu preciso dizer o que é mesmo lugar, certo? Então eu posso dizer, bom, essa partícula tem essas coordenadas aqui, nesse primeiro tempo, nesse primeiro sistema. Mas tem essas outras coordenadas nesse outro tempo, nesse outro sistema. Mas se por algum motivo o meu mapa que define o que é o mesmo lugar diz que esse ponto é o mesmo ponto que esse, minha partícula está parada. Certo? Então é aquele negócio. Minha partícula, digamos que esteja aqui, né, com as mesmas coordenadas aqui. O tempo passa, ela continua aqui, né, em relação ao sistema de coordenadas. Aí eu digo, bom, então ela tem essas coordenadas aqui, y0, z0, x0, e aqui vai ter a mesma coisa, x0, y0 e z0. Mas eu digo que eu quero dizer que está parado são as coordenadas que se mantêm iguais em referência a um sistema de coordenadas que está aqui no meu dedo e está andando no tempo. Então, para esse novo sistema de coordenadas, ficar parado é mudar de coordenada de um tempo para o outro. Tá certo? Eu estou tentando acostumar vocês a pensarem assim, eu sei que vocês já sabem pensar do outro jeito, mas eu estou querendo que vocês pensem assim porque a gente vai fazer disso depois uma transição para um diagrama do espaço-tempo, e no diagrama de espaço-tempo a gente consegue fazer as coisas, pensar sobre as coisas mais facilmente. Mas eu quero mostrar para vocês que estar parado ou estar em movimento depende do que eu defino como mesmos pontos quando o tempo passa. Certo? Ok. Isso aqui tudo já foi. Definimos esse. Ok, então nós chegamos aqui, e o que nós vimos? É que se a gente aplica essa brincadeira toda aqui, a gente define que estar parado ou estar em movimento pode ser... eu acabei de dizer com palavras que estar parado ou não depende de um mapa que define o que é o mesmo tempo, né? Então eu falei, bom, a gente pode ter um mapa T, que é o trivial, que eu vou botar uma barra nele aqui, que ele diz que os pontos que são os mesmos são os pontos que satisfazem isso aqui. Então, ter a mesma coordenada significa estar parado, tá certo? Significa que esse ponto aqui, né, digamos um ponto aqui
x seta 0, ele tem mesmas coordenadas no sistema 1, tá certo? Então isso aqui é um conceito de estar parado. Mas eu posso ter outro, eu posso dizer que esse cara de t é esse cara aqui, mas agora ele vai ser assim, 0 mais m1t, certo? Então nesse novo sistema de coordenadas, a partícula que tem mesma coordenada está em movimento. Tá certo? Vocês provavelmente estão acostumados a pensar o seguinte, mas por que eu faço isso? Por que eu não penso que nesse sistema de coordenadas a partícula está parada e eu crio um outro sistema de coordenadas? Nesse outro sistema de coordenadas, as coordenadas estão fixas para as partículas que estão paradas. Porque é o que vocês estão acostumados a fazer. Toda vez que você vai falar de partícula parada, você vai para o sistema de coordenadas, onde aquelas coordenadas ficam constantes. Mas isso implica em fazer o tempo todo mudança de sistema de coordenadas. Quando a gente estiver na relatividade galileana, mudar de sistema de coordenadas é razoavelmente simples e tem poucas implicações secundárias. Quando você faz transformações de Lorentz, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, as transformações têm uma série de consequências adicionais que confundem muitas coisas. Então, muitas vezes é mais conveniente você pensar num sistema de coordenadas fixo e diferentes noções de estar parado ou estar em movimento, do que você ficar o tempo todo fazendo transformação de Lorentz. Então na coordenada do astronauta 1, então você vê que aquele problema todo do paradoxo dos gêmeos, ou qualquer um desses ditos paradoxos, não são paradoxos, são simplesmente coisas difíceis de entender, na verdade ficam mais facilmente compreendidos se você fixar o sistema de coordenadas e simplesmente calcular o tempo que passa para cada um deles. Você vai ver que não tem paradoxo, né? Fica mais evidente que não há paradoxo, certo? E o que nós vimos mais? Nós vimos o seguinte, então se para um certo mapa desse aqui, a gente faz experimentos de eletromagnetismo e encontra uma equação de onda, a gente descobre que, né, num certo referencial que eu escolhi, eu vou encontrar essa equação aqui. Né? Essa equação vale para todas as componentes do campo elétrico e campo magnético. Então eu descubro que isso aqui é uma equação, eu obtenho ela empiricamente de experimentos, obtenho essa equação aqui num certo sistema de coordenadas. Se eu repetir todo o eletromagnetismo, se eu repetir todos os experimentos que eu fiz de eletromagnetismo no segundo sistema de coordenadas, eu encontro novamente a mesma equação. Aqui é laplaciano, as coordenadas linha. Eu encontro a mesma equação. Certo? Só que se eu pego essa primeira equação aqui e faço uma transformação galileana com o t aqui, na verdade eu descubro que esse cara aqui, ele vai ficar assim, ele vai ter os mesmos termos que tinha esse aqui, né? Só que eu vou ter aqui aqueles termos extras. Menos 1 sobre C2 M1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 C ddt. Eu descubro que, fazendo transformação de Galileu, eu não saio daqui para cá, ou melhor, daqui para cá, eu saio daqui para cá, que é a mesma coisa que eu tinha antes, mas tem termos adicionais que serão proporcionais sempre. Eu vou botar o C aqui para ficar mais fácil. Né? Proporcionais sempre a essa velocidade m1 dividido por c. Aí você poderia falar, talvez as transformações de Galileu estejam corretas, mas eu não tenho precisão no laboratório suficiente para medir esses dois termos aqui. Que foi justamente o que o Michelson e o Morley pensaram quando começaram a procurar esses termos aqui. O problema é que eles foram no laboratório, buscaram e viram que esse termo aqui não está lá. Certo? Pelo menos não dessa forma. Você pode tentar fazer variações aqui, alguma extensão na sua teoria para que o termo aqui tenha um parâmetro livre, mas em princípio esse termo dessa forma não está lá. Bom, o que a gente conclui? Provavelmente tem alguma coisa errada nas transformações de Galileu. Até essa relatividade que a gente está fazendo aqui, ela é incompleta ou, por alguma razão ela está inconsistente ou incompatível com as transformações de Galileu. Certo? Bom,
Ok. Para a gente começar a simplificar a nossa vida, então, vamos pegar essas ideias que estão em contraponto e vamos traduzir para diagramas do espaço-tempo, tá certo? Então, vamos introduzir o que é espaço-tempo. Okay? Bom, esses mapas aqui, eles são difíceis de visualizar e não só isso, eles são difíceis de desenhar no sentido de que, quando a gente considera a passagem de tempo, a gente faz uma escolha de modelagem física que diz que todos os tempos possíveis de serem representados numa reta real existem. Tá certo? Isso é uma afirmação muito forte, a gente nunca mediu isso, a gente nunca teve comprovação experimental disso. Talvez exista um intervalo de tempo mínimo e que não faça sentido dizer de um intervalo mínimo menor do que aquele. Intervalo de tempo menor do que aquele intervalo mínimo. Mas a gente supõe que sim, porque a gente percebe que quanto mais a gente melhora as nossas medidas de tempo, essa hipótese continua válida, tá certo? Então é uma hipótese de trabalho que a gente usa e a gente não tem nenhuma razão de supor que o tempo é discreto, pelo menos não por enquanto. Tem gente que tenta fazer isso, né? Mas não tem nada bem sucedido ainda. Então esse tipo de diagrama ele é ruim porque eu sempre estou representando conjuntos discretos de posições aqui, né? Então, se eu quisesse juntar todos esses espaços euclidianos num espaço só, como é que eu poderia fazer? Eu poderia representar com um diagrama em que uma das minhas coordenadas, ou uma dos meus números aqui que eu vou usar para rotular as coisas, é o próprio tempo. E no eixo vertical, horizontal aqui, eu vou botar as posições espaciais. Tá certo? Então, por simplicidade, eu estou fazendo um espaço euclidiano unidimensional, mas vocês podem fazer, né, até bidimensional é mais ou menos fácil de fazer. Vocês podem fazer aqui o x e o y, tá certo? Então, esses planos aqui, cada plano desse cara aqui, ó, é um espaço euclidiano bidimensional, certo? Agora, veja o seguinte, pessoal, vocês estão acostumados a fazer medida no espaço euclidiano porque a gente tem uma métrica no espaço euclidiano. Então, se eu pego um ponto desse plano aqui e um outro ponto nesse plano, eu sei calcular a distância. Se eu calculo esses dois vetores aqui, eu sei calcular o ângulo. Eu sei fazer medidas geométricas em cada um destes planos, certo? Mas eu ainda não sei fazer nada que envolva um ponto desse plano e pensa que eu tenho outro plano aqui, ó, que seria, então, esse cara aqui seria o nosso E, esse aqui seria o E de T0 e esse cara seria o E de T1. É um outro plano que está, né, voando aqui sobre esse plano aqui. Dentro dele eu digo que é um espaço euclidiano, então continua tendo a métrica, continua tendo ângulo, continua tendo comprimento, mas eu não sei fazer medidas entre eles, tá certo? E a gente vai ver que parte do problema é que a gente, quando faz a escolha da transformação de Galileu, nós estamos sim impondo uma noção de geométrica para esse tempo aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos empilhar esses caras aqui, certo? Agora, como que eu posso empilhar esses caras, sendo que eu tenho mapas diferentes? Eu tenho muitas maneiras de empilhar. Pensa o seguinte, pensa que eu pego um plano aqui, euclidiano, né? E ele tem certas coordenadas que eu vou, né, botar 0 aqui. Aí eu boto um outro em cima com as mesmas coordenadas, 0 aqui, boto outro em cima. Só que eu posso ir fazendo isso aqui com eles, eu posso ir mexendo, eu posso fazer várias coisas. Na verdade, eu poderia fazer muito mais coisas do que isso. Eu posso pegar esse plano e meio que espremer ele numa direção, esticar na outra. Eu poderia fazer uma série de transformações nesses planos. Qual a escolha que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse mapa aqui e vai usar ele para ligar um ponto de um desses caras ao próximo deles, certo? Então, por simplicidade, eu vou voltar para o caso só de uma direção espacial, tá certo? Eu vou pensar no seguinte: esse cara aqui é o tempo, esse cara aqui é a coordenada espacial, e o mapa trivial agora ele vai ser dado por essa linha aqui, certo? Mapa trivial. Lembra, no mapa trivial,
eu estou supondo que as coordenadas permanecem as mesmas quando o tempo passa. Então, esse cara aqui é o mapa trivial, tá certo? Só naquele exemplo ali, no primeiro mapa, se você estiver considerando o primeiro mapa, significa que não é o mesmo ponto, ou que o ponto se moveu. Se você estiver usando o segundo, significa que ele está parado. Se eu estiver usando o mesmo mapa, eu estou dizendo que esse ponto aqui está indo num ponto com mesmas coordenadas. Então daí, Eu digo que o ponto é o mesmo se a coordenada é a mesma. Tá certo? Eu estou dizendo assim, eu estou definindo estar parado com estar com a mesma coordenada. Naturalmente, quando a gente bota isso nesse plano em que envolve tempo e espaço, ter a mesma coordenada é não se mover nem para a direita nem para a esquerda. A coordenada x se manteve. Tá certo? Seria uma linha reta, sim. Mas é que é mais difícil de desenhar para mim. Tá certo? E eu digo que para esses caras aqui, é o mapa trivial, que vai ser uma linha, e essas linhas são chamadas de linha mundo. Tem lugar que fala linha de mundo, em inglês é world line. Eu não sei por que tem esse nome, mas bem, é a linha mundo para essa partícula, digamos assim, certo? Que está parada. Se eu quiser representar esse cara aqui, eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente falar, eu vou manter o meu sistema de coordenadas, eu não vou alterar o sistema de coordenadas e vou dizer o seguinte, esse cara aqui, ó, são os pontos que estão parados. Esses são os pontos que estão parados, esses são os pontos que estão parados. Se o ponto no tempo t0 está aqui e depois ele está aqui, significa que ele está parado. Tá certo? Enquanto esse cara aqui é um mapa, né? M1, né? Que tem aquele M1, e esse aqui é o mapa trivial que os pontos não mudam, certo? agora, essa linha vertical que está para baixo, coordenada, Oi? ela não deixa não. A linha... A linha do tempo, essa aqui que está para baixo. Tempo negativo. É uma coordenada, porque tem que tomar cuidado. A gente ainda não falou do tempo do relógio, a gente vai chegar no tempo do relógio. Por enquanto, isso aqui é um número que rotula essas folhas. É um rótulo, né? E a única coisa que eu falei para vocês é que esse rótulo assume valores dentro dos números reais. Ou seja, pode ter um número infinito de rótulos, né, aqui nessas várias folhas, designando várias folhas diferentes. Tá certo? O que vai ser uma coordenada de tempo negativa? Vai ser simplesmente isso, uma coordenada de tempo negativa. Tá certo? A gente vai ver que, se a gente define que o tempo para o futuro é para cá, por mais que eu possa ter o tempo menos 5 e o tempo menos 4, significa só que daqui para cá passou-se uma unidade de tempo. Segundo, minuto, o que quer que seja. Então, o tempo pode ser negativo, contanto que eu esteja me referindo a passagens de tempo em que a diferença das coordenadas esteja associada a uma medida de relógio, que é o que a gente vai fazer, na verdade. Certo? Uhum. Vai ser representado geometricamente nesse caso. Pensa numa coisa assim, ó. O lápis está aqui, eu botei. O lápis só tem uma direção espacial para ele poder estar, né? Então ele está aqui. Então, no caso, quando o lápis viajar no tempo, ele vai fazer uma faixa. É por isso que, em teoria de cordas, as pessoas pensam nesses tubos. Né? Pensa numa corda. A corda é num tempo. Quando viaja, ela forma um tubo. Você tem que ver a dinâmica desses tubos no espaço-tempo. Certo? Então, todo objeto unidimensional, digamos que o lápis seja unidimensional, um objeto unidimensional ele vai virar uma faixa, um prato vira um volume, né?
e o objeto tridimensional vira um quadrivolume no espaço-tempo. Porque agora ele vai ocupar 3 dimensões espaciais e uma temporal. Entendi. Então, mas os pontos não se coincidem. Ainda assim, um ponto do passado não vai se coincidir com o presente. Isso. Por definição aqui, não, né? Isso já estava respondido aqui, na verdade. Não que sua pergunta seja ruim, ela é uma pergunta boa. Mas você dá um passo atrás, você vê que não faz nem sentido a sua pergunta se você olhar para cá. Respondeu ou não? É porque quando você fez o lápis mover aqui, você está movendo ele no espaço, não no tempo. Você está pensando, digamos que aqui o meu lápis está parado para esse referencial aqui. Agora, digamos que o meu lápis esteja parado para esse referencial aqui. Então ele vai ser assim, ó. Ele estar dentro dele é a sua preocupação daqui da ponta inferior dele tá nesse pedaço aqui, entendeu? Né? Quando você fez assim com ele, você falou, ó, a ponta agora está onde estava o meio. Só que, é verdade, a ponta é onde estava o meio, mas em tempos diferentes. Com significados diferentes, porque ainda depende do que você chama de ficar parado ou não. Porque você está pensando que o lápis ocupa o mesmo espaço quando o tempo passa. Mas o lápis ocupa espaços diferentes quando o tempo passa. Porque cada instante de tempo você tem um espaço diferente. Eu não sei como seria uma física em que todos os instantes de tempo colapsariam no mesmo espaço. Não sei, isso não faz muito sentido, mas é meio que a gente levado a pensar, quando você sempre pensa em trajetórias, como linhas no E3. Você sempre pensa que a trajetória é uma linha no E3, mas não é. É uma linha no E3 que está saindo de um E3 para o outro. É quando eu projeto de volta para todo mundo para o mesmo E3, que foi o que eu fiz na aula passada, que eu faço isso. Por exemplo, essa projeção aqui, ela seria o seguinte, ó, esse cara aqui é o mapa trivial. Eu posso pegar o seguinte, nessa mesma linha aqui, eu quero fazer a projeção desses pontos de volta usando o mapa trivial. Então esse ponto está aqui, esse ponto está aqui, esse ponto está aqui. Certo? Então, se eu quisesse desenhar aqui uma trajetória no mesmo E aqui, E2, essa trajetória, tem que lembrar que essa aqui é a posição que a partícula tinha no tempo T0, trazida para esse plano. E essa aqui é a posição que a partícula tem no tempo T1. Você vê, é um outro espaço. É um outro espaço diferente. Só que eu estou plotando no mesmo plano, eu estou desenhando no mesmo plano, porque eu estou trazendo para cá via algum tipo de definição. Tanto que se eu mudar o referencial, essa linha aqui fica diferente. Ela estica, ela gira, dependendo se o referencial estiver rodando e assim por diante. Mas você vê que essas coisas têm naturezas diferentes. E pode parecer um preciosismo matemático, uma coisa sem importância, mas quando você vai para a relatividade geral, você vê que você não consegue fugir disso. Porque quando o seu espaço expande, torce, na presença, na beira de um buraco negro, acontece um monte de coisa maluca, não tem como você falar que o espaço é o mesmo. Ele muda, ele é totalmente diferente em tempos diferentes. Ele tem propriedades diferentes, geometria diferente, certo? Então, essa visão mais simplificada, talvez um pouco ingênua das coisas, ela é totalmente perdida quando você vai para uma situação um pouco mais complicada. E que existe, né? Você pega essas coisas todas aqui, se você não levar em consideração efeitos de relatividade geral nos GPS, eles simplesmente não funcionariam, porque a gravidade na Terra tem um certo potencial gravitacional e na altura onde ficam os satélites tem outra, né? E se você não leva a diferença que aparece por causa da diferença de métrica, o tempo daria errado, a gente não sincronizariam as coisas corretamente. Nessa linha de aqui, cada ponto dela estaria num espaço diferente, está empilhado ali. Isso, exatamente. Aqui são os meus espaços todos empilhados, eu estou empilhando vários E3. Nesse caso, se eu fosse plotar a trajetória só no primeiro espaço que eu estou vendo o eixo X ali, esse seria uma reta só aqui embaixo, mas nada. Exatamente. Seria um espaço unidimensional com a partícula andando para cá
né, se eu quisesse ver essa linha mundo projetada de volta no meu plano. Que é que eu justamente estou argumentando com vocês, que é o que vocês têm desenhado a vida toda de vocês quando vocês fazem a trajetória de uma partícula. A gente falou de desenhar a trajetória do E3, de alguma forma você ampliaria esses espaços 3D também. Isso. É o que a gente faz. É o que a gente faz. E de certa forma, não tem muito por que não fazer isso, né? Não parece que esse espaço está diferente. Não parece que a cada palavra que eu falo eu estou habitando um espaço diferente, mas eu estou. Né? O universo está expandindo, tem um monte de coisa acontecendo, o campo gravitacional da Terra está afetando, tem uma série de coisas acontecendo. Ok, pessoal? Então, agora, eu advogo que essa maneira de representar as coisas todas no mesmo sistema é mais poderosa porque, por exemplo, se eu vou para uma situação aqui que eu quero descrever coisas mais complicadas, por exemplo, eu quero descrever um espaço que está expandindo, eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Digamos, uma coisa assim. Eu posso fazer um espaço aqui que está expandindo e vou dizer que essas linhas aqui, ó, que vão ser as linhas de simultaneidade desse espaço, tá certo? Não é uma coisa mais tão simples assim, rígida, né? Ou uma linha reta para cá, ou uma linha simplesmente vertical. Isso me permite desenhar esses espaços aqui. Para eu fazer isso com transformações de coordenadas, eu precisaria encontrar uma transformação de coordenadas que leva essas curvas em linhas retas. Certo? Ó, então vamos fazer uma brincadeira com uma mudança de sistema de coordenadas, que eu acho que vai deixar isso aqui mais simples. Bom, aqui é x', aqui é t', tá certo? Digamos que eu queira fazer uma transformação de coordenadas para que a minha noção de estar parado coincida com aquela noção de mesma coordenada, certo? Nesse aqui não é verdade, porque eu estou dizendo que o que está parado é aquilo que está andando aqui com em cima, sobre essas linhas aqui. Essas linhas elas vão ter a equação do tipo x igual a vt mais x0. Acho que isso está claro para todo mundo, né? Onde o v vai ser a inclinação dessa linha aqui, ok? Maravilha. Agora, como é que eu faço então para levar esse cara aqui e essa coordenada coincidir? Essa linha ser mapeada nessa linha aqui. Eu tenho que dizer que tx elevado num certo t', x', tá certo? Com esse mapa aqui. Aqui é uma transformação de coordenadas mesmo, então eu vou chamar esse cara aqui de psi, tá certo? E esse psi, ele vai dizer o seguinte, t' igual a... Oi? Então, eu estava tentando evitar falar nessa nomenclatura. Esse aqui são simplesmente as linhas que eu usei para definir o que está parado ou não, tá certo? O que, se você quiser pensar, que essas linhas equivalem a uma partícula se movendo com velocidade constante nesse primeiro referencial. Certo? Esse cara vai ficar x menos vt. Certo? Se eu aplicar esse mapa, então, ou seja, psi de t e x é igual a t x menos vt. Tá? Então esse cara está levando um ponto t e um ponto x num novo ponto
que esse aqui vai ser o T', que vai ter a mesma coordenada, e esse aqui é o X', que vai ter essa coordenada dada por essa expressão aqui. Tá certo? Se eu pego essa linha aqui e coloco aqui, como é que fica? Ou seja, como é que eu mapeio essa linha usando psi? Eu aplico psi de T e VT mais x0. Pela definição da minha função, isso aqui é tx0. Certo? Ou seja, esse ponto aqui tem coordenada 0, x0, certo? Então ele vem para cá. 0, x0. Esse ponto aqui, para onde é que ele vai? Bom, esse ponto aqui tem coordenada T1 e aqui ele vai ter posição x0 mais VT1. Todo mundo concorda? Esse ponto é mapeado aqui. Em T1 e x0. Então, esses pontos estão sendo todos levados aqui. Ó, né? Então, esse ponto é levado aqui, esse ponto é levado aqui, esse ponto é levado aqui, e assim por diante. Tá certo? Se você quiser trabalhar sempre com transformação de sistemas de coordenadas, você fica dependente de desenhar esses mapas entre sistemas de coordenadas o tempo todo. Tá certo? E não só a gente faz isso, a gente trabalha num sistema de coordenadas em que a gente tem essa pilha e que a gente projeta toda a pilha de volta aqui. Então a gente teria que pegar essa pilha e projetar de volta e comparar com toda essa pilha projetada de volta. Certo? E a gente acaba até fazendo isso, a gente acaba desenhando curvas representando trajetórias de partículas em referenciais diferentes. Certo? E a gente faz porque é difícil fazer mesmo. Faz assim, né? Mas e o que a gente está fazendo de errado, então? Porque, assim, parece uma construção muito razoável, né? Isso aqui tudo me parece uma construção razoável. A gente está fazendo, está empilhando tudo, a gente está separando os pontos. O que a gente está fazendo de errado aqui para que isso não funcione no eletromagnetismo? Ou melhor, o que a gente pode relaxar do que a gente está fazendo aqui para nós podermos consertar essas transformações e elas concordarem com o eletromagnetismo? Nesse sentido aqui. No sentido de que essas equações deveriam ser iguais. Se eu não meço a diferença dessas equações em referenciais diferentes, significa que as equações certas em todos os referenciais são essas aqui. Nunca essas aqui. Essas aqui, eu nunca meço esses termos aqui. Toda vez que eu vou no laboratório, eu tento medir esses termos aqui, eles aparecem como zero sempre. Por melhor que eu faça os meus experimentos, eu não consigo medir essas distorções aqui. Significa que essas equações estão certas em todos os referenciais. Mas se elas estão certas em todos os referenciais, significa que a minha noção de trocar de referencial para o outro está errada. Eu estou fazendo alguma besteira na hora que eu tento trocar de referencial. E que besteira é essa? Tem a ver com a pergunta que eu acho que você fez. Qual o significado desse cara aqui? Porque a gente não deu significado. É importante, toda vez que a gente estiver fazendo física, a gente associar tudo que aparece na nossa modelagem matemática a alguma coisa que pode ser observada, ou alguma coisa que pode ser medida, ou pelo menos que pode ser composta com outras coisas para gerar um negócio observável. A gente não pode ter um negócio que está sem fundamentação da modelagem, tá certo? Então o que a gente vai fazer é a seguinte escolha. Nós vamos dizer que eu não coloco nenhuma noção de T a priori, nenhuma. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o meu espaço-tempo, vou pegar as linhas verticais e vou dizer o seguinte, eu vou botar uma partícula aqui e vou botar um relógio nela. Vou dizer que isso aqui, isso é uma escolha minha, eu vou calibrar assim, eu vou dizer que aqui T é igual a 0. E os números que eu vou atribuir aqui são os números que eu vou encontrar no relógio dessa partícula. Certo? Então, essa partícula tem lá um relógio atômico que vai decaindo, ela vai medindo o tempo. E toda vez que ela mudar o tempo no reloginho dela, eu vou dizer, agora eu estou na fatia
0, agora eu estou na fatia 0,01, agora eu estou na fatia 0,2, agora eu estou na fatia 0,5. Eu vou usar aquela noção de tempo dessa linha vertical para rotular as minhas pilhas, os meus espaços euclidianos aqui. Estou usando isso, certo? Vocês poderiam agora dizer, bom, mas essa noção não sei se ela é boa, porque eu poderia muito bem dizer que eu quero o relógio dessa aqui. Certo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Nossa hipótese. A gente vai dizer que o nosso espaço, o que quer que seja a nossa geometria do espaço e tempo, ela vai ser homogênea no sentido de que essa posição aqui, digamos que essa linha que esteja no x0, ela não tem nada de especial em relação a x1. Certo? Ou seja, se esse cara mede o relógio dele, esse cara aqui vai dar medidas iguais. Significa que nessa fatia ela vai medir a mesma coisa, nessa ela vai medir a mesma coisa. Significa que as coordenadas aqui, elas são globais. E como as coordenadas são globais, eu posso simplesmente dar o mesmo rótulo para toda a folha. Para toda a folha. Tá certo? Até aqui, eu acho que não tem nada que pode ser questionado. Claro que no espaço-tempo mesmo, a gente sabe que, dependendo da proximidade de energia, momento e assim por diante, a própria passagem de tempo pode ser diferente em dois pontos diferentes. Mas como a gente está tratando de relatividade restrita, a gente não vai se preocupar com esse caso ainda. Qualquer efeito gravitacional aqui pode ser desprezado. Então, a gente pode simplesmente dar um nome para esses... A gente pode rotular essas folhas usando qualquer um dos relógios de qualquer uma das partículas que estão andando em linha vertical. A pergunta é, e esse cara aqui? Eu boto um relógio nele, certo? O relógio vai dar tique aqui. Aí eu vejo quantos tiques eu tive no relógio desse cara e isso aqui vai dar uma certa passagem de tempo. Eu começo a medir agora, conto o número de tiques e chamo que isso aqui é a passagem de tempo no relógio do cara do x0. Esse cara aqui, ele vai chamar de trajetória B. Essa aqui é a trajetória A. Na trajetória B, até esse mesmo instante aqui, ó, eu tive um certo número de tiques aqui. Será que o número de tiques que eu tive na trajetória B, daqui até aqui, também é ΔT? Porque é isso que a gente supõe o tempo todo, tá certo? Quando a gente construiu a nossa relatividade restrita, a nossa relatividade galileana, a gente estava supondo que a passagem de tempo é igual para os dois caras, né? Esse cara aqui, né? Ou seja, esse cara mediu essa passagem de tempo, mas esse cara também mediu essa mesma passagem de tempo, tá certo? A gente considera que, digamos, você está esperando alguém chegar em casa, o cara está vindo de carro, se ele saiu, sei lá, 10 horas da manhã e chegou 11h40 para você, chegou 11h40 para ele também, ou seja, a passagem foi 1h40 tanto para ele quanto para você. Isso é uma experiência boa, porque você repete e ela funciona, tá certo? Mas é porque as velocidades são muito baixas das velocidades da luz, muito menores que a velocidade da luz, e a gente não percebe a diferença que de fato tem que haver, tá certo? Ou seja, o que nós vamos fazer aqui é relaxar essa hipótese. A gente vai dizer, não, eu não sei quanto tempo passou para esse cara. Se aqui deu ΔT, aqui no relógio desse cara, eu vou dizer que passou delta tal. E eu tenho que descobrir como que eu relaciono delta tal com ΔT. Porque eu não sei ainda. Certo? Professor, sabe que não passa igual o tempo. Mas como é que ele teve ideia de falar que... Não. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O tempo passa igual, mas o tempo que passou de forma igual para um e para outro não foi o mesmo tempo. Não, o que eu quero dizer... Tá, não sei se eu acho que parecia melhor na hora que eu pensei antes de eu falar. O que eu quero dizer é o seguinte, a experiência do tempo é a mesma para os dois. Tá certo? Um relógio atômico de um não funciona diferente porque ele está com uma velocidade maior ou outra, maior ou menor do que o outro, entendeu? O relógio, os processos físicos de um e de outro são idênticos.
Só que o fato de um estar em movimento em relação ao outro faz com que, no momento em que para um passou uma certa quantidade de tempo, que passa de um certo jeito fixo, para outro passou uma quantidade diferente de tempo. Mas o processo da passagem de tempo é o mesmo, entendeu? A física não muda. É uma simetria da física. Não, porque a percepção é a mesma. A percepção é a mesma. É. Digamos o seguinte, digamos que você está... Mas, por exemplo, professor, estou com meu relógio aqui, você com o seu. Aí eu começo a andar. Para mim, o meu relógio está normal. Para você vai estar atrasado, é isso? Ele vai estar. Mas, para mim, é o seu que atrasou. Não, é cuidado. Porque aí tem a ver com a questão da sincronia e do que é agora para mim e para você. A gente vai discutir isso bastante, porque isso vai tomar bastante desse curso, tá? Porque é verdade o que você falou, se você fizer uma interpretação ingênua do que é mesmo o momento, tá certo? Porque a gente tem que definir o que é simultâneo. No momento que a gente perde que a passagem de tempo é igual, um monte de problema aparece. Um monte de problema não, mas um monte de questão física aparece. Porque agora o que é estar sincronizado? O que são mesmo tempo? A pergunta volta e volta mais difícil de ser respondida. Tá certo? Porque o que vai ser mesmo tempo para você vai ser diferente para mim. Então você vai falar, bom, mas para mim é uma coisa, para você é outra, mas o que você acha que você está se referindo a mim como mesmo tempo que você vai ser diferente, entendeu? A gente vai chegar lá, é que você adiantou um pouco as coisas. Eu prefiro que a gente ande um pouco mais devagar. Tá certo? Mas assim, dentro deste intervalo aqui, se aqui teve tempo de você estar assando um bolo, o bolo ficou pronto, talvez aqui não tenha ficado. Neste intervalo aqui, tá certo? Agora, como que nós vamos comparar essas coisas aqui? A gente precisa de mais alguns passos, ok? Então, eu quis mostrar para vocês que existia na relatividade galileana uma hipótese muito forte sobre a passagem de tempo e que ela nem é muito natural. É que a gente não está acostumado a questionar as coisas dessa forma. Mas se você tivesse parado para pensar antes de formular a relatividade galileana, você poderia se perguntar, bom, mas será que é tão natural aqui mesmo? Sabe? Esse cara aqui viu 10 cliques, esse cara vai sempre ver 10 cliques, mesmo, né? Porque geometricamente, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa automação da geometria euclidiana que a gente tem na nossa cabeça. Porque aqui a gente fala, esse cara aqui tem um comprimento maior que esse, então esse cara que teve uma passagem de tempo maior que essa, mas tem que tomar cuidado, porque a geometria que envolve espaço e tempo não é mais euclidiana. Então aqui a gente não pode olhar para o tamanho geométrico, porque quando você olha com o seu olho, o tamanho aqui é o tamanho euclidiano desse negócio. Mas o tamanho euclidiano não vai coincidir com o tamanho minkowskiano dessa trajetória, tá certo? Então a gente tem que tomar, na verdade a gente vai descobrir que ela vai ficar cada vez menor e vai chegar uma hora que essa trajetória vai ter comprimento zero, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Ok. Então vocês entenderam o que a gente vai chamar de ΔT. Né? Então o nosso ΔT vai ser o relógio medido por esses observáveis que eu estou definindo como sendo as minhas linhas verticais. Certo? Isso é muito importante, né? A gente está construindo uma geometria. Primeiro, a nossa geometria euclidiana ela já tinha isso. Né? Quando eu falo que a distância entre x, né, e y, né? A distância entre x e y é dado como raiz do módulo de x menos y escalar, né, x menos y. Veja, nessa construção, a gente está dizendo o seguinte, eu tenho aqui um plano
eu tenho um vetor x, eu tenho um vetor y, e essa aqui é a distância entre eles. Tá certo? Se eu pego esses dois vetores agora e translado eles para onde eu quiser, ou seja, se eu falo, beleza, agora o meu x foi para x mais z, e o meu y foi para y mais z. Certo? Então, eu transladei rigidamente esses dois vetores para uma outra região do espaço. A distância entre eles é a mesma. Tá certo? Essa é a parte de translação do grupo de Galileu. Né? O grupo de Galileu é invariante por translações. Significa que o tamanho das coisas aqui e aqui são iguais, eles não mudam. Tá certo? Então, tem uma certa homogeneidade espacial na geometria euclidiana. A gente já tinha visto também na aula passada que esse ponto aqui é preservado por rotações. Então, eu posso transladar esses vetores e girá-los, que os tamanhos e os ângulos continuam os mesmos. Então, o meu espaço é homogêneo e isotrópico. Tá certo? Aqui, a gente está impondo uma homogeneidade na passagem do tempo. A gente está dizendo que, além dele ser homogêneo e isotrópico na medida geométrica que se faz dentro de cada um dos espaços, eu vou dizer que a passagem do tempo não pode depender da posição do espaço. Mas nada me impede dela depender da velocidade em que eu estou me movendo no espaço. Entendeu? A hipótese da homogeneidade da passagem do tempo é, para todas as outras coisas sendo iguais, o tempo passa igual para essas curvas verticais. Tá certo? Né? Exceto a posição delas, a passagem de tempo tem que ser igual. Mas, novamente, isso aqui fica alterado quando você vai para a relatividade geral, e aí a sua passagem de tempo fica mais complicada, porque as suas folhas de tempo, você pode começar com uma folha plana. Aí, na hora que a folha começa a passar, às vezes o tempo passa mais rápido aqui e passa mais devagar aqui. Então, a folha que é plana começa a ficar curva. Isso é o que a gente chama de curvatura extrínseca, que é a maneira em que as folhas se curvam quando o tempo passa. E a curvatura intrínseca é aquela que vocês estão acostumados. Por exemplo, a curvatura de você habitar a superfície de uma esfera. Então, quando você vai para a geometria do espaço-tempo, você tem o conceito de curvatura intrínseca e extrínseca. Certo? Que são esses dois aspectos de como as coisas podem se curvar. Mas a gente não está levando isso aqui em consideração. Certo? Isso aqui não vai ser o nosso caso. Ok. Onde que a gente pode ver o quanto que essa noção aqui é boa ou não? Bom, vamos lá. Vamos pensar que eu tenho um diagrama aqui do espaço-tempo. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse cara, ele mediu aqui, ó, ΔT. Se ele mediu ΔT, um raio de luz que foi emitido aqui em t igual a zero, vai se encontrar aqui. Tá certo? Onde haverá uma distância ct, onde c é a velocidade da luz. Tá certo? Bom, o que acontece se eu tiver agora uma linha não mais vertical, essa outra linha aqui? Se eu disser que para esse observador aqui, a passagem de tempo também foi ΔT, onde ele esperaria ver esse fóton? Né? Eu esperaria que aqui, nesse intervalo, também tem que ser CT. Desculpa. Aqui é C ΔT. E esse cara, ele mediu no relógio dele. Ó, ele mediu esse cara aqui, eu estou supondo que ele mediu no relógio dele ΔT. Se ele mediu no relógio dele ΔT e a velocidade da luz é constante, igual em todos os referenciais, então ele também teria que encontrar uma distância entre ele e o feixe de luz de C ΔT. Certo? Mas não faz sentido isso aqui. Porque essa distância aqui, ó, é C ΔT menos V ΔT. Tá certo? Porque eu supor que a passagem de tempo para ele é igual à passagem de tempo para esse cara aqui,
impõe que a velocidade efetiva que eu tenho aqui é c menos v. Tá certo? Então, no momento que eu faço essa escolha de que esse cara também viu essa mesma passagem de tempo no relógio dele, e ele sabe que cada tique dele tem uma certa distância associada à velocidade da luz, então isso faz com que as velocidades sejam aditivas. Certo? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a aditividade das velocidades que a gente tem em Galileu, ela se fundamenta na ideia de que a passagem de tempo é igual para todo mundo. Tá certo? Aí você poderia pensar, bom, mas espera um pouquinho. E se o tempo não for o mesmo? Se no relógio dele, em vez de medir delta t, ele medir delta tal. Será que dá para consertar isso? Porque se ele medir delta tal, talvez c delta tal seja igual a c delta t. Ou a gente consiga alguma maneira de relacionar essas duas coisas. Porque o problema é que aqui a gente ainda não tem uma boa maneira de dizer o que é simultâneo e o que não é. Tá certo? Ok, deixa eu reformular. Vamos dizer o seguinte, esse observador aqui, essa linha de observadores, eu defini que esse intervalo de tempo aqui é dado por relógio que esse cara mediu, certo? Se esse cara mediu ΔT de passagem de tempo, e aqui ele ligou uma lanterna, ele sabe que a frente de onda dessa lanterna, quando ele estiver aqui, vai estar a uma certa distância dele, certo? Que vai ser C ΔT. Ele sabe que a frente de onda vai estar a essa distância dele, certo? Esse mesmo observador, ele estava aqui também quando a lanterna foi ligada, tá certo? Se ele estava aqui quando a lanterna foi ligada, ele acha que a velocidade, que a luz que saiu daqui também está se movendo com velocidade c, ele esperaria que na hora que ele chegar aqui, se tiver passado para ele a mesma quantidade de tempo, ele pensa, bom, se passou ΔT no meu relógio, significa então que a luz se moveu essa mesma quantidade. Certo? Mas aí a gente olha para esse nosso gráfico aqui e faz a conta, e vê que essa distância aqui é diferente da distância que a gente mede aqui, que é C ΔT, só que no tempo que a luz que saiu daqui andou C ΔT, o meu observador que está com velocidade V, né, digamos que esse cara que está com velocidade V, ele moveu V ΔT. Mas se ele moveu V ΔT na mesma direção, significa que essa distância daqui para cá é C ΔT menos V ΔT. Então a velocidade efetiva desse negócio aqui, né, ou seja, a velocidade em que a frente de onda está se afastando do meu observador vai ser esse cara aqui, né, sobre ΔT, vai ser C menos V. Né? Ou seja, a frente de onda para o observador B aqui, esse cara aqui é o observador B, a frente de onda dele, como função de ΔT, vai ser C ΔT menos V ΔT. Então, dF dt vai ser C menos V. Mas é porque eu estou supondo que a passagem de tempo é ΔT. Certo? Então, isso não pode ser verdade. Por que não pode ser verdade? Porque agora eu quero reconciliar isso com transformações que preservam a velocidade da luz. Se eu quero que minha transformação preserve a velocidade da luz, eu quero que minha transformação seja de tal forma alterando espaço e tempo para que esse cara também possa, no relógio dele, medir uma quantidade de tempo que seja consistente com esse gráfico que a gente está fazendo aqui. Tá certo? E agora a gente tem que estabelecer como que a gente vai fazer isso.
Bom, o problema dessas contas todas é que a gente faz elas supondo um monte de coisa complicada que a gente não está explicitando na nossa conta. Então a gente fala o seguinte, esse cara andou até aqui, mediu ΔT e ele sabe que a frente de onda está ali. Mas como assim ele sabe que a frente de onda está ali? O que ele pode de fato fazer para medir alguma coisa e inferir aquilo a partir de uma certa medida? Certo? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar construir uma série de estruturas através, como se fosse um radar, para a gente medir essas coisas e ver como que um mede as distâncias e os tempos, né? E como o outro mede, supondo que a velocidade da luz é constante, independente do referencial. Tá certo? Ou seja, vamos supor que C é invariante, né? E medir e calcular o que esses observadores vão medir num instante ou em outro, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pegar o caso simples. Eu tenho aqui um sistema de coordenadas que eu vou botar a coordenada T, eu vou chamar de tal, tá certo? E aqui a coordenada espacial eu vou chamar de L. Certo? Nesse referencial, eu vou supor que eu estou trabalhando com esses caras que estão parados aqui. Ok? Bom, como é que eu posso medir a distância para alguma coisa? Nesse contexto aqui. A velocidade da luz existe, eu sei qual ela é e ela é invariante. Então a única coisa que você tem como ferramenta é a velocidade da luz. O que você pode fazer para medir uma distância d a um certo objeto? Eu jogo a luz nele e vejo o tempo que demora para ir voltar. Se eu sei o tempo e sei C, eu sei a distância, certo? Então, digamos que esse cara aqui esteja a uma certa distância D. Vou botar aqui o cara aqui, para ficar igual eu fiz aqui. Né? Daqui para cá, né? Esse cara tem uma certa distância D. Quanto tempo vai demorar para essa luz ir e voltar? Então eu sei que C delta tal 1, delta tal 2, eu sei que C delta tal 1 é igual a D, tá certo? E C delta tal 2 é igual a D também. Tá certo? Beleza. Agora veja, eu sei o que é a distância D aqui. E aqui, além de tudo, eu estou fazendo essa hipótese que eu posso fazer esse sistema de radar que funciona independente do tempo, tá certo? Ou seja, eu estou supondo que o ponto que eu estou medindo a distância é uma certa linha vertical também, certo? Eu posso fazer essa medida aqui, eu posso fazer essa medida aqui, mais para cá, tanto faz, certo? E sei que o tempo total vai ser delta tal 1 mais delta tal 2, né? E esse cara aqui vai ser o 2D sobre C. Certo? Então, se eu quiser em tempo, eu faço assim. Se eu quiser em espaço, eu simplesmente meço o tempo total da minha partícula aqui ir e voltar, né? E divido por 2 e esse negócio me dá D. Então, eu sou essa criatura aqui. Eu meço o meu relógio ali, atômico, vejo o tempo que demorou para a minha partícula ir voltar e falo, bom, se demorou esse tempo, então eu faço essa soma, divido por 2, multiplico por C e digo que aquele objeto que refletiu a luz está à distância D. Isso define a distância, tá certo? Dada a minha noção de tempo, eu estou supondo que essa linha vertical define o tempo que está medindo no meu relógio, que foi aquela hipótese que a gente fez para fazer a construção inicial ali, ok? Agora vamos fazer essa mesma conta num outro referencial. Vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho o meu referencial original que a gente estava trabalhando. Esse cara aqui é T, esse cara aqui é X. Ok? Professor, por mais que a velocidade da luz seja invariante, por que isso
Uhum. Aí quando a gente passou para o outro caso, daí um vai perceber o tempo como delta D e o outro como delta tal, né? Uhum. Mas ali naquela conta do terceiro quadro, você colocou os dois 100 iguais a D. Eu não entendi. Por que tem que ser igual a D? Se os sistemas são diferentes e a velocidade é igual. Deixa eu ver como é que eu posso te falar. O que significa dizer que a velocidade da luz é invariante? Tem que dar talvez para entender como responder, como entender o seu questionamento, você tem que dar um passo atrás e perguntar o que significa a velocidade da luz ser invariante. Significa basicamente que as equações horárias para um feixe de luz vão ser dadas por isso aqui, né? Isso aqui é um vetor normal qualquer que aponta numa certa direção do espaço, tá certo? Então, esse aqui é o... como é que se diz? É a função horária da posição do fóton, certo? Significa que se no seu relógio... Porque veja, a velocidade da luz é uma medida que depende de unidades. Ela tem unidades, por exemplo, você pode escrever ela em termos de metros por segundo. Significa que, se você for medir a distância entre x0 e, né, se você for medir essa distância aqui, essa distância tem que ser c vezes o tempo que passou para você. Isso tem que ser verdade em qualquer circunstância. Certo? Certo? Então, se aqui, nesse sistema de referências aqui, tal e L, eu peguei todos os instantes de tempo, escolhi um referencial paradinho ali, e peguei quantos metros tem dali até aqui, quadriculei tudo, medi todos esses metros, tá certo? Peguei agora aqui a passagem de tempo, um segundo tem um significado, toda medida física tem um significado em referência a alguma coisa. Então, o segundo você não tira do nada. Assim como o metro está lá no Museu de Medidas de Paris, tem uma coisa chamada metro, um pedaço de, sei lá, alguma coisa, que tem uma certa medida e você mede tudo em referência àquela medida lá. O segundo também. Então, o segundo é definido em termos do decaimento médio da partícula, não sei das quantas lá, que o pessoal que trabalha com metrologia definiu. Então, eu peguei esse objeto da metrologia e contei quantos cliques deu nele. Eu sei que para um certo número de cliques aquela velocidade da luz foi medida e eu sei que tem uma certa distância que tem que coincidir com esses metros que eu medi no chão. Entendeu? Só que, independente de onde eu faça, se eu faço isso nessa sala ou se eu faço isso dentro de um trem em movimento, o número de cliques que eu vou contar vai sempre me dar uma certa quantidade de metros igual quando eu estiver tratando da luz. Sempre. Independente de eu estar dentro do trem, independente de eu estar aqui. Entendeu? E pior ainda, se eu estiver dentro do trem, mas medindo o referencial de fora, eu vou continuar medindo a mesma coisa. Que isso que é o confuso. Por isso que a maneira que o tempo passa dentro e fora do trem tem que ser diferente, para poder acomodar esse seu questionamento. Só que essa diferença vai ter que estabelecer, por exemplo, eu estou vendo de fora e de dentro. Porque se eu estiver vendo de dentro do trem... Então, vamos lá. Você está dentro do trem. Você tem um relógio que conta o clique. Aí você viu que deu 10 cliques. Você viu que 10 cliques equivale a 5 metros. Aí você mede e descobre, realmente, deu 10 cliques no meu relógio, ele moveu 5 metros aqui.
Fora do trem, eu botei lá no trilho uma marcação de metros. Eu estou vendo aquela mesma luz que saiu de dentro do trilho, aquela luz que você fez dentro do trem, eu estou vendo ela se mover também. Eu vi 10 cliques no meu relógio. Eu conto o número de metros no chão e vejo que ela andou os mesmos 10 metros. Foi 10 que eu falei, né? Acho que foi. Então, ambos vão ver a mesma coisa. Quando no relógio do cara que está do lado de fora der 10 cliques, ele vai olhar a posição da luz e vai ver que a posição da luz está ali 10 metros. E dentro do trem o cara vai ver a mesma coisa. Ele vai estar lá, ele ligou a lanterna, ele vai esperar dar 10 cliques e vai ver onde é que a luz parou e vai ver que 5 cliques, sei lá quantos cliques, mas ele vai ver que aquela luz está a 10 metros. É estranho, né? Mas você só consegue acomodar isso se você relaxa o fato de que o tempo passa igual dentro e fora do trem. E mais que isso, a gente vai ver que a questão da sincronicidade, da sincronia das coisas vai ficar também mais complicada. Certo? Bom, e aí? Esse cara aqui, C delta T, então veja, isso aqui é o número de cliques que ele mede no relógio dele. Eu só estou dizendo que é diferente porque o número de cliques aqui não vai ser o número de cliques daqui. Por isso que eu estou usando um símbolo diferente, para dizer que essas coisas vão ter medidas diferentes. Mas ainda continuam sendo segundos e ainda continuam sendo metros. Tá certo? E metros e segundos têm o mesmo significado em termos das medidas em referência ao sistema de referência universal, né? O SI, alguma coisa assim. Ok? Tá mais claro? Não é muito claro. Essas coisas são muito difíceis de digerir, pessoal. Então, vocês vão ter que mastigar durante muito tempo, a fermentar, até a coisa ficar mais clara, tá certo? Mas a gente vai fazer isso aqui com bastante cuidado, porque eu acho que vale mais a pena vocês entenderem bem isso aqui do que a gente ficar falando de um monte de tensores e coisas e vocês saberem operar sobre as coisas, mas não entenderem o significado físico delas, entendeu? Então eu prefiro que a gente gaste bastante tempo nisso aqui. Quer perguntar mais alguma coisa sobre isso ou a gente segue? Vamos seguir, acho que eu vou entender melhor. Beleza. Então vamos lá. Então, agora a gente tem essa trajetória aqui, nesse referencial, digamos que ela seja assim. Certo? E essa linha aqui, naturalmente, ela vai ser assim. Ok? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que essa distância, a gente tem que pensar bem como que a gente vai definir essa distância, porque ela não vai ser necessariamente D. Tá certo? Porque para eu definir o que é uma distância, eu preciso definir o que são coisas que estão ao mesmo tempo. Pode falar. Essa primeira linha aqui, ela representa qual trajetória? Qual linha? Essa aqui representa essa aqui. E essa aqui representa essa aqui. Certo? Bom, deixa eu fazer isso aqui. Ok, então, esse cara aqui lançou a luz bateu aqui e voltou até aqui. Certo? Ok. Se eu for fazer a conta nesse referencial de T e X, como é que vai ser isso? Eu tenho um número de cliques que esse observador mediu até esse evento ocorrer e o número de cliques que esse observador mediu até esse cara aqui. Ok? Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Bom, quando que esse feixe de luz vai chegar aqui? Porque aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da adição de velocidades. Por exemplo, deixa eu fazer antes de responder isso aqui, deixa eu ver o que vocês acham disso aqui. Eu estou nesse meu diagrama do espaço-tempo.
Eu sou essa linha, certo? Beleza, observador A. Eu ligo uma lanterna para a direita e para a esquerda. Então, sai uma feixe de luz para cá e um feixe de luz para cá. Quanto que é essa distância aqui? Qual é a distância entre as duas pontas do meu feixe de luz? Oi? De jeito normal. Aqui não tem nada de anormal no que a gente estava vendo, né? É só o jeito normal que existe mesmo. Assim. Eu quero saber se eu liguei a lanterna para os dois lados e desliguei. Passou-se um certo número de segundos aqui. Onde que vai estar a ponta do feixe de luz? Essa aqui. Vai estar em C, ΔT. Oi? Era isso que você estava perguntando? Eu viajei, imaginei que, tipo, como que a luz... Não, nem sei o que eu pensei, porque eu imaginei que essa luz ia se mexer, porque daí ela está se mexendo, sei lá, confundi tudo. E esse cara aqui, ó? A qual distância para a esquerda vai estar esse negócio aqui? Só distância absoluta mesmo, eu não quero saber coordenada. Também C ΔT. Certo? Então, qual a taxa de variação da distância entre as duas frentes de luz? Das frentes de onda? C ΔT, é a distância até aqui, a distância até aqui, C ΔT. Né? Essa aqui é uma certa distância. Então, dt, vou chamar a distância de D maiúsculo, de D é igual a 2C. Pode, não tem problema nenhum. Mas eu não estou dizendo que alguma coisa aqui está se movendo. Veja, lembra, a minha hipótese de C ser absoluto foi o que eu acabei de descrever aqui, é muito físico. Significa que, num referencial, os 10 cliques, os 5 cliques dão uns 10 metros. E ponto final. Significa que se depois de 5 cliques eu medir onde é que está a luz, ela vai estar a 10 metros. É isso que é verdade. É isso que é absoluto. É isso que não depende de referencial. Mas aqui, ó, eu só tenho duas frentes de luz diferentes. Essa que está se movendo para cá, essa é para cá. Não existe referencial sobre a luz. Isso a gente vai descobrir. Mas, se eu viesse para um referencial aqui, para esse cara, ele não pode estar exatamente em cima do feixe de luz. Mas ele estiver quase no feixe de luz, para ele ainda vai medir, daqui para cá C ΔT. Não é exatamente isso, mas é tipo isso. A gente vai entrar em mais detalhes aqui. Então, se eu tentar mudar de referencial para um referencial que está quase em cima desse feixe de luz aqui, não adianta nada. Isso aqui vai ter C ΔT para cá e vai ter C ΔT para cá. Vai continuar medindo os dois C ΔT. Oi? Por que você estudou a derivada? Por que eu tirei a derivada? Porque eu quero saber a taxa de variação da distância entre as frentes. Isso não é a velocidade do fóton, isso é a taxa de variação da distância. Tá certo? Que é bom distinguir taxa de variação da distância da velocidade. Tá certo? Ou seja, isso aqui significa que depois que passa ΔT, eu conto o número de metros entre aqui, e o número de metros que eu vou encontrar é 2 vezes C vezes ΔT. Professor, mas dizer, por exemplo, do ponto de vista do cara que está no feixe da direita. É isso que eu vou tentar. Eu vou deixar você completar a sua pergunta, mas eu só quero dizer que eu quero tentar evitar com que vocês façam isso que você está fazendo agora o tempo todo. Ah, mas e para o cara que está indo para a direita, então não dá para a esquerda, está fazendo não sei o quê. Isso complica o raciocínio, tá certo? Mas o que eu quero dizer... Mas termina a sua pergunta para eu responder, por favor. Mas é porque não existe referencial na velocidade da luz. Isso a gente vai mostrar. É impossível colocar um referencial onde o fóton está parado. O fóton nunca está parado. Uma partícula ultrarrelativística, ela nunca... Uma partícula de massa zero nunca vai estar parada. Mas vamos supor que eu não estou acompanhando
Uhum. E eu ainda assim ia ver a foto da esquerda como C delta T. Sim, mas tem que lembrar que o seu ΔT não vai coincidir com o ΔT daqui. Esse ΔT ele tem um significado especial. É o ΔT que quem está parado mede. O seu relógio vai medir uma coisa diferente. Esse que é o negócio. É isso, parte da mudança crucial da relatividade galileana para a relatividade restrita. É que os relógios eles passam de forma igual, no sentido de que o processo físico é o mesmo, mas dependendo da velocidade de um objeto ou outro, a quantidade que passa para um vai ser diferente da quantidade que passa para o outro. E aí a gente vai ver que isso implica também de que as coisas que eu considero simultâneas a mim agora não são as mesmas coisas que você considera simultânea para você. Por exemplo, a gente vai ver que você pode ter duas... Eu não lembro qual livro que eu vi isso, mas é uma explosão. Explode uma bomba numa cidade, uma bomba em outra. Aí você pergunta, aonde a bomba explodiu primeiro? Aí você descobre que não existe resposta para essa pergunta. Dependendo do tempo entre as explosões, se for um intervalo tipo espaço, você pode encontrar um referencial onde explodiu primeiro em um lugar ou explodiu em outro primeiro. Entendeu? Então, dependendo da situação, da distância entre as coisas, é impossível você dizer que uma aconteceu antes ou depois da outra. Somente eventos que estão dentro do que a gente vai ver, que se chama cone de luz, que podem ser sincronizados temporalmente. O que causa uma série de consequências importantíssimas na física. A própria questão de A própria questão de criação e destruição de partículas tem a ver com isso. Partículas podem ser criadas e destruídas porque num referencial você pode ter 2 partículas e no referencial você tem 10 partículas. Mas bem, vamos voltar aqui. Tá? Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque quando você não muda de referencial, aquela sua intuição, a tua intuição e o significado das coisas no gráfico são mais fáceis de interpretar. Certo? Então, quando a gente volta para cá, a gente se pergunta, em relação a esse sistema de coordenadas, o que está acontecendo? Ok? E o que está acontecendo em relação ao sistema de coordenadas? Quanto tempo demora para a minha partícula chegar aqui, neste sistema de coordenadas aqui? Ó, eu sei que esse cara vai ter se movido C delta T1, né? Esse cara aqui vai ser delta T1. Ele vai ter, eu não sei quem é delta T1 ainda, mas eu sei que C delta T1 tem que ser igual a essa distância D, linha, que eu não sei ainda como vai se relacionar com essa distância D aqui, tá certo? Mais o quanto esse cara se moveu, que é daqui até aqui. Esse cara aqui se moveu D mais V delta T1. Novamente, o V desse objeto aqui é uma velocidade medida nesse referencial, que dado x segundos, eu movo x, dado t segundos, eu movo vt metros nesse referencial que eu medi com essas réguas que eu coloquei no chão para esse referencial aqui. O D' ele é o menorzinho. Aqui é D'. Tá? E depois? Significa que se a velocidade for cada vez maior aqui, significa que vai demorar mais para chegar. Né? Porque se eu lancei aqui o fóton e esse cara está se afastando, então vai demorar mais para ele chegar nele. Ok? Nesse referencial. Bom, e para voltar? Para ele voltar daqui para cá, quanto tempo demora? Como esses caras aqui estão indo paralelo, eu continuo dizendo que essa distância aqui é D'. Certo? Então, eu sei que o movimento total vai ser C delta T2, vai ser igual a D' menos V delta T2. Certo? São equações lineares, facílimas de resolver, então eu posso resolver para delta T1, descobrir quem é o delta T1 e quem é o delta T2. Bom, delta T1 vai ser igual a
D' sobre C menos V. E delta T2 é igual a D' sobre C mais V. Certo? Eu posso somar aqui para saber o tempo total. Quanto é que é o tempo total? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Está faltando alguma coisa, né? Está faltando dividir... Não, está certo. Ah, está certinho, é isso mesmo. Se eu quiser saber o tempo total, é delta T1 mais delta T2. Isso aqui vai ficar como, pessoal? D', né? Eu vou tirar aqui o mínimo múltiplo comum, vai ficar isso vezes isso, que vai ser C menos V, que multiplica C mais V, né? Não precisa botar nada aqui. E aqui vai ficar C mais V mais C menos V. Certo? Então, isso aqui é D'. Isso aqui vai dar 2 vezes C, o V corta. E o denominador vai ficar assim, C quadrado menos V quadrado. Certo? Se eu quiser saber isso aqui em distância, né, para esses caras aqui, que estão nesse referencial, a luz correu essa distância toda aqui, multiplicada por C. Né? Então vai ficar assim. C delta T1 mais delta T2 vai ser igual a 2 D' C quadrado menos V quadrado. Mas aí eu faço o seguinte, eu vou botar esse 2D' do lado de fora e vou dividir em cima e embaixo por C quadrado. Vai ficar 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Tá certo? Então vocês vejam, nesse intervalo de tempo aqui, eu sei que o meu feixe de luz andou esse tempo todo aqui. Certo? Que está associado com esse D' e esse fator especial aqui, que logo a gente vai dar um nome para ele, que vai ser um fator gama, certo? E vocês vejam, naturalmente, quanto mais próximo esse negócio aqui está de C, mais vai ser difícil meu feixe de luz chegar no meu observador aqui que está inclinado, tá certo? No sentido de que, se a gente pudesse ter um observador na velocidade da luz, isso aqui ia ser infinito, porque significaria somente que a luz demora um tempo infinito para chegar no observador. Ou não chega no observador, se você preferir. Certo? Mas a gente ainda não identificou o que são as mesmas coisas, ou seja, o que são os mesmos pontos para a gente poder identificar o que é simultâneo para um, o que é simultâneo para outro, para a gente poder fazer uma relação da medida. Por enquanto, o que a gente tem é mais ou menos uma relação da passagem de tempo. Esse evento todo acontece nessa quantidade de tempo, nessa formulação aqui, e nessa outra quantidade de tempo nessa formulação. Vocês veem que nessa aqui vai ser simplesmente C vezes delta T, se eu dividir por 2, para a gente ter simplesmente o resultado final. Ou seja, se eu pegar C delta T1 mais delta T2, dividido por 2, esse cara vai me dar D' dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Ok? Eu posso usar isso aqui para definir a minha própria distância. E eu posso dizer que minha distância agora está sendo definida por essa expressão. Certo? Mas tem a questão da simultaneidade ainda que a gente precisa resolver. Bom, pessoal, a gente vai discutir bastante a questão da simultaneidade, como é que a gente pode definir ela usando esse mesmo tipo de brincadeira de feixes de luz, para a gente fechar tudo e encontrar as transformações de Lorentz e entender o que elas significam. Ok? Verdadeiro.
é delta T vezes C menos V. Eu cheguei a uma equação parecida. Eu cheguei que delta tal dividido por delta T é igual a 1 menos V sobre C. Tchau. Bom, eu preciso olhar com calma. Obrigado. Eu preciso olhar com calma isso aí.